Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo, vamos falar sobre o primeiro governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, que assumiu a presidência do Brasil em 3 de novembro de 1930. Porém, ele não venceu as eleições presidenciais de 1930. Ele foi derrotado pelo candidato do Partido Republicano Paulista, Júlio Prestes. Então, como que Getúlio perdeu a eleição, mas se tornou o presidente do Brasil? Com a ajuda de membros do movimento tenentista, movimento que ganhou força pelo Brasil nos anos de 1920, com o apoio de parte desse movimento tenentista, se apropriando de muitas das reivindicações deste movimento, Getúlio Vargas, então, tomou o poder, prendeu, junto com a ajuda de uma junta militar, prendeu o presidente Washington Luiz, impediu a posse do Júlio Prestes vencedor e assumiu o governo do Brasil em 3 de novembro de 1930. Essa imagem que mostra exatamente a junta militar passando o governo para Getúlio Vargas, o novo presidente do Brasil. Getúlio Vargas governou o Brasil em 2 períodos diferentes. O primeiro período foi de 1930 a 1945. Essa primeira fase deste período que ele governou, damos o nome de governo provisório, como o próprio Getúlio chamou essa fase, que foi de 1930 a 1934. Nessa fase de governo, assim que assumiu o governo, Getúlio Vargas tomou algumas medidas exatamente de encontro com ideias do movimento tenentista. Ele cancelou a Constituição de 1891, passou a governar por decretos. Ainda, ele fechou o Congresso Nacional e as Assembleias Estaduais e Municipais, e ele destituiu, tirou os governadores de estado de seus cargos, nomeando interventores para os cargos de governadores de estado, na época chamados de presidentes de estado. Essas medidas todas entram de acordo com o tenentismo na ideia de enfraquecer o poder das oligarquias. O tenentismo buscava exatamente tirar o poder dessas oligarquias rurais que haviam no Brasil. Durante o governo Getúlio Vargas, fica mais famoso ainda o Palácio do Catete, a sede do governo brasileiro no Rio de Janeiro, entre 1897 e 1960, até a mudança da capital para Brasília. Então, a partir do Palácio do Catete, Getúlio Vargas governava o Brasil e fazia todos os seus discursos para os brasileiros. Este governo do Getúlio Vargas é marcado também pela criação do Ministério do Trabalho, que trouxe novidades, leis trabalhistas para o trabalhador, então ajudou a aproximar Getúlio Vargas da classe trabalhadora, atendendo a reivindicações que já vinham do movimento operário desde o início do século. Então, Ministério do Trabalho. E ainda a criação do Ministério da Saúde e Educação. Um ministério só para cuidar das duas áreas, mas com investimentos públicos em saúde e educação, o que não acontecia frequentemente. Então, uma reforma do sistema de saúde, principalmente uma reforma do sistema educacional no Brasil, a partir do Ministério da Saúde e do Ministério da Saúde e Educação. Então, você tem aí novidades que o Getúlio Vargas trouxe no seu governo para o Brasil. E como era este Brasil governado por Getúlio Vargas no início? Um pouco diferente do atual. Este Brasil de Getúlio Vargas, em 1930, basicamente, é o mesmo Brasil de hoje, mas com pequenas diferenças. Repare nas regiões do país, com nomes diferentes. Em verde, região setentrional; em azul, região norte oriental; em amarelo, região central; em vermelho, região oriental; e em laranja, região meridional. Alguns estados do Brasil não aparecendo ainda, porque não existiam à época, como Rondônia, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amapá, Tocantins. Então, algumas diferenças. Repare, o Brasil estava se formando para chegar ao Brasil atual. Neste vídeo, nós falamos sobre o primeiro governo de Getúlio Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!